dia para todos, que a graça e a paz do Senhor esteja sempre com todos. Hoje, quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022, debaixo da graça de Deus, vejamos com atenção o que nos diz a santa palavra do Evangelho de hoje, narrado por Marcos, capítulo 7, versículos 14 ao 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas o seu estômago e vai à fossa. Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos, nós vimos aqui Jesus nos dizendo que os alimentos não são impuros, conforme nós já temos oportunidade de ter observados no Antigo Testamento, lá no livro de Levítico, não me lembro qual versículo, mas lá tem um trecho que proíbe de comer carne de porco, entre outros alimentos. Mas com a vinda de Jesus aboliu certas leis do Antigo Testamento. Não propriamente que todas as leis fossem erradas, mas Jesus entendeu que certas coisas deveriam ser abolidas. E o comer a carne de porco é uma delas, entre outros alimentos. E aí Jesus, nessa passagem de hoje, está nos dizendo que o que torna o homem impuro não é aquilo que entra de fora dentro de nós, de uma pessoa. Não é isso que nos torna impuro. O que nos torna impuro é o que sai de nossos corações. Jesus aqui citou inúmeras coisas que saem de dentro de nossos corações. São as más intenções que nos levam a cometer pecados gravíssimos. O adultério, o assassínio, a cobiça, a inveja. E, nossa, é uma infinidade de coisas que nasce, que sai de dentro de nosso coração. Então, é isso que torna o homem impuro, e não os alimentos que nós comemos. Ora, Deus deixou o porco aí para nós comer, fazer dele o que nós precisamos, enfim, não só o porco, como tudo o que há. É claro que existem alguns alimentos que a gente não pode comer, às vezes por questão de saúde. Dependendo da saúde, um tratamento que a pessoa esteja fazendo, talvez ela não pode comer determinadas carnes, carne de frango, carne de porco, né? Principalmente os antigos, tem aquele negócio, essa carne é remosa, essa, aquela outra. Mas fora isso, não existe nada, como Jesus falou na palavra aqui. O que torna o homem impuro não são os alimentos, ou seja, não são aquilo que entra dentro do homem. E, pelo contrário, é
aquilo que sai de dentro do homem, que sai de dentro de nós, que nos torna impuro. E é uma infinidade de coisas erradas que nós fazemos, que são coisas que nascem de nossos corações. Portanto, Jesus aqui nos alerta, nos adverte, e nós devemos observar atentamente essas santas palavras narradas aqui pelo evangelista Marcos, do que Jesus disse sobre esta questão. Porque, na verdade, a Bíblia Sagrada, a Santa Escritura, ela é a própria palavra de Jesus Cristo falando para todos nós. E aqui Jesus faz essa observação seríssima, que o que torna o homem impuro não é aquilo que entra de fora nele, e pelo contrário, é o que sai de dentro do homem. As más intenções e seguida de uma infinidade de coisas más que nascem em nossos corações e que saem para fora. Por que ela saiu para fora? Porque a origem dela foi nosso coração. Foi lá que ela nasceu. E aí nós praticamos aquilo e colocamos ela para fora. Amados irmãos, tenham todos vocês uma quarta-feira iluminada e abençoada por Deus. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça e permaneça sobre todos nós. Assim seja. Amém.